Eu sou Takashi Severo, sou artista de teatro. Eu trabalho e moro na cidade da Palhoça, em Santa Catarina, na região da Grande Floripa. Eu trabalho com teatro na área da direção, da dramaturgia, da iluminação, sou professor de teatro. Eu trabalho também com audiovisual, com literatura, com cineclube e com política cultural e produção cultural. Taka, você poderia contar um pouquinho da sua trajetória? Eu comecei com teatro aos 18 anos, em São Paulo, onde eu nasci. Eu trabalhei lá de 1997 a 2003. Trabalhei em grupos, comecei no Teatro Oficina como estágio, depois eu trabalhei num grupo da USP chamado Teatro de Narradores, o Zé Fernando Peixoto Azevedo, que é um expoente do teatro negro. Trabalhei no Teatro de Arena, num projeto de montagem de Nelson Rodrigues e Plínio Marcos. E para finalizar a fase paulista, eu trabalhei no grupo Sátiros, ali na Praça Roosevelt, que é uma região que estava iniciando essa efervescência cultural. Takashi, você poderia contar para nós um pouquinho da tua trajetória hoje? De São Paulo, eu sempre acreditei que a gente precisa descentralizar o fazer cultural. Então, partindo desse princípio, eu saí da grande cidade de São Paulo e fui parar na Praia da Pinheira, que é uma vila de pescadores, né? Nesse local alternativo, o meu lema era fazer um teatro alternativo em locais alternativos. E ali criei um grupo chamado Os Bruxos da Corte. E a minha intuição se mostrou acertada, porque a partir de então vieram muitas pessoas trabalhar com teatro e muitas pessoas querendo assistir teatro. Mas aí eu percebi que, enfim, como é que você vai criar um teatro alternativo se não tem um teatro normal, tradicional, né? Então comecei intuitivamente dois projetos que carrego até hoje, né? Que são muito importantes para a minha trajetória, que é a Escola Livre de Teatro, inspirado no trabalho do Augusto Boal, e, e o Teatro na Escola. Naquela época não havia nenhum centro cultural na Palhoça, então as escolas acabaram sendo o nosso palco. E nessa trajetória, nesse movimento, a gente formava público e treinava nossos atores, né? A partir desse trabalho, eu fui convidado a estar mais a estar fomentando a arte teatral na própria Palhoça. Então saí da Vila da Pinheira e fui para o centro da Palhoça, né? Nesse momento a gente começa a profissionalizar nosso grupo, né? A gente cria em 2013 uma associação com utilidade pública municipal. O nosso grupo começa a viajar para festivais, Festival de Curitiba, no Rio Grande do Sul, fomos muito premiados, fomos para São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, através do Ocupa Funarte. E, e essa trajetória vai até a pandemia. E você poderia contar um pouquinho da sua experiência com o audiovisual? O audiovisual sempre caminhou junto comigo, né? Desde a minha formação enquanto estudante e enquanto profissional. Com o audiovisual, eu acho que é importante destacar o trabalho que a gente fez, um documentário chamado Sully, que é uma região, um gueto negro na Praia da Pinheira, e a gente venceu o edital curta afirmativo para fazer este documentário, e a partir de então a gente também conseguiu os equipamentos necessários, né, para a produção cinematográfica. A gente fez uma outra coprodução com a Espanha chamado Otto 17. Fizemos na época da pandemia, um curta chamado Checkmate da Rainha. E hoje em dia a gente trabalha em parceria com outros coletivos num documentário chamado Matripotência. E você poderia contar um pouquinho da sua experiência com a literatura? Eu sempre me senti escritor desde a minha infância e acabei escrevendo muito teatro. E aos 15 anos, trabalhando em Santa Catarina, né, em 2017, acho que foi 2018, eu consegui, através do Prêmio Elizabeth Anderle, publicar 15 peças de minha autoria, num livro chamado Marcenita e Outras Peças.
E com relação à política cultural? Eu sempre fui um incentivador das políticas culturais, sou membro do Conselho de Cultura desde 2008, na Palhoça. Hoje a gente está implementando o CPF, que é o Conselho Plano e Fundo na cidade. Conseguimos fazer uma lei Aldir Blanc 1 e 2, muito progressista, contemplando muitos fazedores de cultura, os guaranis, né? E e hoje em dia, através, a gente tem visto, né, tantos editais, eu percebo como é importante esse trabalho da política cultural. A gente teve, na época da pandemia, um, todo um novo movimento, né, de retrocesso, de ficar em casa, né, e a partir da pandemia comecei um trabalho de cineclube num espaço chamado CEL, que foi o primeiro centro cultural da Palhoça. Esse CEL eu sempre trabalhei de maneira em parceria com a Fundação de Cultura, mas promovendo a cultura para além do teatro. Então ali a gente desenvolve ações de hip hop, ações da cultura negra através do maracatu, eh, o, ações com os guaranis, né? Um projeto chamado Aldear, e acho que é um pouco de tudo que eu tenho vivido, e é por isso que eu venho aqui pleitear esse prêmio de mérito cultural. E você recentemente conseguiu alguns outros incentivos culturais? Eu, desde 2005, tenho conseguido alguns editais, alguns prêmios, como o Cineclube, com Turnê dos Bruxos, com, enfim, são vários prêmios que a gente tem conseguido trabalhar e é por isso que eu estou pleiteando este prêmio.